Olá, bem-vindos a mais um webinar. O meu nome é Fábio Lima e sou técnico especializado em SolidCAM aqui na CAD. O tema de hoje será então programação eficiente e diminua os tempos de ciclo com o Operation Sequence Manager. Para hoje, irei-vos mostrar vários exemplos onde o Operation Sequence Manager vos poderá ser uma mais-valia no vosso dia-a-dia, quer para serem mais eficientes e produtivos, quer também para reduzir tempos de ciclo. Entre os vários exemplos, então, que irei-vos falar, está o multi-setup, ou seja, múltiplos setups de peça, torneamento balanceado, operações sincronizadas, superimposições, tudo isto sempre com o auxílio da simulação de máquina para podermos verificar tudo isto a acontecer e o que vai acontecer na máquina. Mas então, afinal, o que é isto do Operation Sequence Manager? De uma forma muito resumida, o Operation Sequence Manager permite-nos organizar e gerir as nossas operações programadas, de forma a sermos mais eficientes e também a reduzir os nossos tempos de ciclo. Sem mais demoras, eu vou passar para o SolidCAM. E então, começando por falar no multi-setup, eu trago-vos aqui esta peça, ela já está programada. Esta peça terá 3 apertos, será feita numa máquina de 3 eixos, ok? Uma máquina simples. E mostrando-vos então o que está aqui a acontecer, ou o que eu pretendo fazer nesta peça. Portanto, eu tenho 3 prensas na minha máquina. Começo então com o primeiro setup nesta prensa. Depois terei o segundo aperto da peça nesta prensa aqui. E o terceiro aperto nesta prensa aqui do meio. E então, onde é que o Operation Sequence Manager poderá me ajudar a reduzir os tempos de ciclo nesta peça? É bastante comum quando nós apertarmos então uma peça numa máquina em que, por exemplo, uma produção em série, em que eu transito a peça pelas diferentes prensas, é bastante comum que hajam ferramentas que serão utilizadas em ambos os apertos, ou pelo menos em 2. E então é importante para mim que eu possa, dentro do SolidCAM, gerir esta não troca de ferramentas. Ou seja, se eu achar uma ferramenta para a minha prensa 1 e se eu vou usar na minha prensa 2 ou na prensa 3, faz-me sentido fazer todos os trabalhos com essa ferramenta, sem ter que andar a fazer sempre trocas de ferramenta, porque isso acrescenta tempo de ciclo à minha peça. E então, eu vou abrir aqui o meu Operation Sequence Manager. Neste caso ela até já estava sincronizada. Eu vou apagar tudo, até para perceberem a dinâmica de como isto funciona. Portanto, eu tenho aqui a verde as operações do meu primeiro aperto, e este lilás ou roxo as operações do segundo aperto e a azul as operações do terceiro aperto. Posso também verificar, se repararem aqui, ao frente do nome da minha operação eu tenho o número da ferramenta. E o que é que eu posso verificar? Que eu tenho a ferramenta 1 a ser usada no meu primeiro aperto e a ser usada também no meu segundo aperto. A minha ferramenta 2 está a ser usada tanto no primeiro aperto como no terceiro aperto. E o que é que eu pretendo fazer? Pretendo eliminar as trocas de ferramentas que são desnecessárias. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu começo por dizer que a minha peça no segundo aperto começa aqui. Começo também por dizer que a minha peça no terceiro aperto começa aqui. Ok? Depois, é só fazer drag and drops. Portanto, eu vou passar todas as operações do meu primeiro aperto cá para cima. Ok? Drag and drop. E agora, então, pretendo inserir, por exemplo, a minha T1, que está aqui no segundo aperto, fazer logo de seguida a operação que eu tenho com a mesma ferramenta no primeiro aperto. E o mesmo vai acontecer com estas 3 operações do terceiro aperto, que usam a ferramenta número 2. Eu vou fazer um drag and drop
para que elas sejam executadas logo após a operação ser realizada no meu primeiro aperto. Vou só passar estas 3 MCOs. Para quem não sabe, MCOs são, o nome é Machine Control Operation, e a função de uma MCO é basicamente fazer todos os movimentos que não sejam de corte. Neste caso, eu estou a usar as MCOs para dizer que vou tirar a peça de uma prensa para a outra. Neste caso, eu vou fazê-la no final, a minha máquina vai estar a trabalhar nas 3 prensas em simultâneo e só no final do ciclo é que vou transferir as peças entre prensas. Vamos ver então se o que eu fiz corresponde à realidade. Ou seja, a minha ferramenta 1 terá que transitar do meu primeiro aperto para o segundo, sem que exista uma troca, e a mesma coisa vai acontecer na ferramenta número 2. Vamos só aumentar aqui um bocadinho, para ser mais perceptível. E então, vou dar aqui um play, vou pôr aqui a imagem chegar numa posição que seja mais perceptível para vocês, ok? E vou dar um play. Portanto, a minha ferramenta está então a facejar a peça no primeiro aperto e aquilo que eu pretendo é que ela transite para o segundo aperto sem que haja uma troca de ferramenta. E reparem, é o que está a acontecer. A mesma coisa, eu vou avançar para a próxima operação, que é a ferramenta número 2. Ou seja, esta fresa terá que fazer o trabalho aqui no meu primeiro aperto, na minha primeira prensa, e de seguida, sem que haja uma troca, terá que avançar para o meu terceiro aperto. E vamos poder verificar que é exatamente isso que está a acontecer. Reparem, ela transitou do meu primeiro aperto para o meu terceiro aperto. Com isto, eu consegui ganhar, obviamente nesta peça é meramente um exemplo ilustrativo, ganhei 2 trocas de ferramenta, mas certamente que no vosso dia-a-dia são várias as peças em que esta possibilidade vos cria e vos permite ter um benefício de ganhos a nível de tempo de ciclo. E existe outra situação que também vos quero falar. Se calhar vocês já fazem este processo de uma forma manual, andar com copy-pastes no vosso código G. Isso para mim não me faz sentido. Faz-me sentido que aquilo que eu faço no meu projeto, aquilo que eu programo, seja aquilo que se reflita no código G. Portanto, eu vou gerar aqui o código G desta peça. E vamos poder verificar que aquilo que eu estabeleci aqui no meu Operation Sequence Manager é o que está a acontecer no código G. Portanto, eu tenho aqui a minha primeira operação a trabalhar com o G54, ou seja, o meu 01, e depois, sem que haja uma troca de ferramenta, eu tenho então a chamada de um offset de trabalho diferente, o offset da minha segunda prensa, e está a fazer o trabalho que é suposto fazer nesse mesmo aperto. Portanto, não há uma troca de ferramenta aqui. A mesma coisa acontece então na minha ferramenta número 2. Estou a trabalhar com o G54, o 01. E aquilo que eu quero encontrar agora será o fim desta operação e podemos verificar que ela saiu, foi para a posição casa, não há uma troca de ferramenta, é chamado apenas o offset de trabalho correspondente a esse aperto. Portanto, eu não tive que andar aqui com copy-pastes, aquilo que eu idealizei no SolidCAM e aquilo que eu programei é o que se reflete no código G. Avançando para outro exemplo, e falando-vos agora de torneamento balanceado. Para quem não sabe, o torneamento balanceado é nada mais nada menos do que eu com 2 ferramentas em torretas diferentes poder atacar a peça em simultâneo e fazer um desbaste mais eficiente, mais rápido, que me permite tirar grandes volumes de material num tempo mais reduzido. Mostrando-vos um exemplo prático, vamos então ver esse exemplo. Tenho aqui esta peça, uma peça obviamente simples, acho que para o efeito webinar serve perfeitamente. E o que eu pretendo, por exemplo, é fazer este desbaste externo com o auxílio de 2 ferramentas ao mesmo tempo.
Ou seja, mostrando-nos aqui o layout da minha máquina. Eu vou expor visíveis aqui as minhas ferramentas. Portanto, eu quero que com esta torreta e esta torreta faça uma operação em simultâneo de desbaste externo. O SolidCAM tem então uma estratégia específica para esse efeito que se chama o Balance Rough. E vou-vos mostrar o quão simples é fazer a programação deste tipo de estratégia, deste tipo de trabalho. Vou então selecionar a minha geometria. Vou carregar na face onde eu quero começar e na face onde eu quero terminar. Vamos só fazer aqui a extensão das geometrias. E depois entra a parte que é importante no torneamento balanceado. Uma das ferramentas irá sempre mandar na outra. Neste caso, é importante que a ferramenta master, ou seja, a ferramenta que irá mandar, seja ela a dar a rotação da peça. Ou seja, eu não posso ter uma ferramenta a dar uma rotação e a outra a dar uma rotação diferente. Isso vai gerar erros na máquina e não vamos conseguir executar a operação. Por isso é que temos de ter sempre uma ferramenta que manda e a outra que obedece. Portanto, eu vou selecionar a minha ferramenta que vai mandar. Vou usar a ferramenta que tenho no canal 1, na torreta de cima. E para a minha ferramenta escrava, minha Slave Tool, vou selecionar então a minha ferramenta da torreta de baixo. Ok? Depois, vamos só... Eu até não vou pôr a fazer desbaste, não me vou preocupar com... Se calhar vou pôr aqui menos sua espessura. Não me vou preocupar com o quanto é que ele vai tirar por passagem. É importante vos falar desta parte aqui do modo que pretendemos fazer este torneamento balanceado. Ora, nós podemos usar o torneamento em simultâneo. Se repararem aqui nesta imagem, o torneamento balanceado em simultâneo, o que vai fazer é que as duas vão estar na mesma posição de Z e de X, o que nos permite dar uma maior velocidade a nível de desbaste e também tirar uma maior percentagem de material, porque temos as duas ferramentas a dividir o esforço entre elas. Outro modo será o trailing, onde eu dou um desfazamento em Z, uma vai sempre primeiro do que a outra. E o que eu vou usar aqui, que é o síncronos, eu posso personalizar aquilo que é a minha distância que eu pretendo entre eixos, tanto em X como em Z. Ok? Aliás, eu até vou usar o trailing, vou só dizer que quero um desfazamento de 2 mm entre elas e vamos verificar os diferentes exemplos. Portanto, mostrando-vos aqui a simulação, vou fazer aqui um Solid Verify, vou pôr isto mais calmo, mais devagar. Aquilo que vemos então é que as duas ferramentas estão a fazer o desbaste da peça em simultâneo, desfasadas 2 mm uma da outra. Okay? De uma forma muito rápida e muito eficaz, eu programei uma operação que já requer um certo cuidado e um certo critério, de uma forma muito simples. Ok? E então, onde é que o Operation Sequence Manager me poderá beneficiar com este tipo de operações? Eu vou-vos abrir a peça já programada na sua totalidade. Reparem que temos aqui a minha operação, o treinamento balanceado, como vos mostrei. Tenho aqui uma série de MCOs para fazer as retrações da ferramenta. E tenho agora também aqui, e quero destacar estas duas operações, ou seja, um acabamento externo, o furo aqui central e também aqui o desbaste destas caixas. Okay? A caixa de cima e a caixa de baixo. Eu, de forma a ser mais eficiente e ganhar tempo de ciclo, o que é que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo que esta operação, que é o acabamento externo da peça, que está a ser feito ou a ser executado pela torreta de cima, pelo canal 1, seja feita em simultâneo com
a minha operação seguinte, que é a furação aqui ao centro, que está a ser executada com o meu segundo canal, ou seja, a torreta de baixo. Ou seja, eu quero tornear e furar ao mesmo tempo, e nestas operações aqui, neste caso do desbaste destas caixas, também eu quero que sejam feitas em simultâneo. Ou seja, enquanto estou a desbastar com a de cima, também quero estar a desbastar com a de baixo. Com isto, vou ganhar o tempo desta operação e, neste caso, também vou ganhar o tempo da minha furação ou do próprio torneamento externo. Como é que eu faço isso no SolidCAM? Vou abrir aqui o Operation Sequence Manager novamente. Reparem que aqui eu tenho os meus 3 canais, canal 1, canal 2 e canal 3. E então, como é que se processa este trabalho? Eu vou começar por dizer onde é que começa a minha peça no subspindle, que será aqui nesta operação. E agora, prende-se com o seguinte. Reparem, o torneamento balanceado, automaticamente o SolidCAM criou-me uma label, ou seja, uma wait mark, um código de espera, que me obriga a que as duas comecem ao mesmo tempo e terminem ao mesmo tempo. Entre isto, eu não posso ter trabalho nenhum. Ok? Isto o SolidCAM já faz automático, já tem essa capacidade e essa inteligência para executar esse tipo de trabalho. Então, como eu disse anteriormente, eu quero que a minha operação de torneamento seja feita em simultâneo com a minha furação. Como é que eu faço isso? Simples. Drag and drop. Arrasto para onde eu quero ou quais são as operações que eu quero fazer em simultâneo. Drag and drop. Vou querer retrair também ao mesmo tempo. E o mesmo irá acontecer aqui nas operações de caixa, de desbaste desta caixa. Basta-me fazer um drag and drop e já estou a dizer ao SolidCAM que pretendo fazer tudo isto ao mesmo tempo com estes 2 canais. Reparem que apareceu-me aqui um aviso que eu tenho algo mal, algo incorreto na minha gestão destas operações. Reparem também que eu não consigo fazer a simulação, não consigo gerar código G, porque o SolidCAM está-me a dizer que está aqui a haver algum conflito. Então, se eu deixar aqui o rato em cima deste símbolo vermelho, eu vou poder verificar que o SolidCAM me está a dizer que as rotações destas operações estão diferentes. E como eu disse há pouco, quando eu estou a fazer este tipo de trabalhos, uma terá que mandar sempre na outra. Ou seja, a rotação de uma terá que ser exatamente a mesma da outra. Não posso ter diferentes rotações porque na máquina vai me dar alarme. Portanto, eu vou corrigir isso. Vou então aqui à minha operação de furação. Vou aqui ao data. Aliás, antes de vir a esta, vou ver qual é a rotação que tenho no meu torneamento. São 1500 rotações. É o que eu vou pôr aqui na minha operação de furação. Ok? Vou guardar e vou sair. E reparem que automaticamente o alarme e o erro desapareceu. E neste momento já estou livre de poder fazer a simulação e o código G. Vamos começar então com a simulação de máquina. E vamos ver a magia acontecer. Vamos ver o torneamento balanceado com as 2 torretas. Vamos ver também o acabamento externo a ser feito ao mesmo tempo que a minha operação de furação com a torreta de baixo. E o mesmo vai acontecer com as caixas. Ok, vou minimizar só isto aqui para ser mais perceptível. Vou encolher isto aqui. Deixa-me ver aqui a melhor forma de vocês verem as coisas. Além disso, atenção, eu vou estar a trabalhar com estas duas torretas nesta peça, no meu main spindle, e ao mesmo tempo o meu sub spindle vai estar a trabalhar, ou seja, vai estar os 3 canais a trabalhar ao mesmo tempo. Foi isso que eu sincronizei. Vamos então ver aquilo que eu estava a falar há pouco. Reparem, aqui está a trabalhar e então temos a nossa operação de torneamento balanceado a ser executado. Aqui continua a trabalhar o meu subspindle, o meu canal 3. Podem verificar que é isto que é o que vai acontecer na máquina. Eu vou avançar já para a operação seguinte para vermos
então o torneamento externo a ser executado ao mesmo tempo que está a fazer a furação. Portanto, eu vou dar aqui um play. Reparem, vou meter mais lento que é para vocês terem a percepção do que está a acontecer. Reparem, eu estou com a minha torreta de baixo a fazer a furação enquanto estou a fazer o torneamento externo. Com isto, eu estou a ganhar tempo de uma operação. Ou seja, seja ela este torneamento externo, seja a furação. Isto faz-me reduzir o meu tempo de ciclo. O mesmo vai acontecer na operação seguinte, que é o desbaste das caixas. E reparem, quero ainda realçar outro facto. Eu nessa operação, nestas duas operações, eu vou usar cabeças angulares, ok? Reparem. Eu tenho uma cabeça angular aqui no meu canal 1, tenho uma cabeça angular no meu canal 2 e tudo vai trabalhar em simultâneo. Reparem. Fez o desbaste, aqui continua a trabalhar, já expulsou a peça, tudo em simultâneo, estou a ganhar tempo, estou a ser eficiente, estou a ter a percepção logo de antemão antes de ter que ir para a máquina e vou ter sempre o tempo de ciclo mais produtivo, mais eficiente, que me vai permitir ganhar dinheiro com isso. Eu esqueci-me de vos mencionar e de vos mostrar uma coisa muito importante, que é aqui a questão do tempo de ciclo. Eu vou voltar a refazer tudo para vocês terem a noção e a percepção de que efetivamente qual é o ganho que eu tive a fazer isto. Portanto, eu vou apagar tudo, vou dizer que quero começar aqui e reparem que se eu não fizer nada, eu tenho na mesma o meu canal 3 a trabalhar ao mesmo tempo que estes dois, ok? Reparem, eu tenho 5 minutos e 38, não sei se é perceptível para vocês, mas é o tempo de ciclo que eu tenho com esta gestão que eu criei de operações, é este o meu tempo de ciclo. Se eu então fizer o drag and drop e meter tudo a trabalhar ao mesmo tempo, conforme estava, conforme vimos na simulação de máquina, reparem então qual é o meu tempo de ciclo agora. 4 minutos e 6 segundos, ou seja, tive aqui um ganho de mais de 1 minuto. E sendo uma produção em série, e mesmo sendo peça unitária, 1 minuto é muito tempo, é dinheiro que nós estamos a ganhar. Reparem, quero-vos mostrar outra coisa. Já vos mostrei isto num webinar anterior. Ferramentas que podemos usar como auxílio aqui à minha gestão de operações, que é então a importação e a exportação de sincronismos. O que é que eu vou fazer? Eu cheguei à conclusão que, ou melhor, eu vou refazer tudo e vou-vos mostrar o que é que vocês podem fazer com este recurso, da importação e exportação. Portanto, imaginemos que eu inicialmente pensei que esta era a minha melhor organização de operações, que ia ter o melhor tempo de ciclo, e decidi gravar ou exportar, fazer então a exportação deste exemplo 1, por exemplo. Vou chamar assim, ok? Exemplo 1 foi esta a gestão que eu fiz. E agora então vou pôr como estava. Reparem o simples que é, drag and drop. Se eu estiver a fazer alguma coisa de mal, o SolidCam também me alerta disso, ok? Volto-vos a repetir este detalhe, que é muito importante. Vou forçar isso a acontecer até. Por exemplo, se eu arrastar isto, ele até nem me deixa. Reparem, se houver operações que vão contra a ordem que está na minha árvore de cam, ele nem me permite fazer o drag and drop. Mas se eu apagar, reparem, eu vou ter um alarme, eu não posso fazer estas operações ao mesmo tempo que estou a fazer isto. O SolidCam avisa-me, tenho esta inteligência. Muito bem. Cheguei à conclusão então que efetivamente este é o meu tempo de ciclo mais baixo. Eu vou fazer novamente a exportação. Exemplo 2. Mas sempre que eu quiser, o facto de ter feito esta exportação permite-me a qualquer altura eu fazer a importação desse mesmo sincronismo. Reparem, fiz a importação, tenho aquilo que tinha definido antes de fazer estes ajustes. Ou seja, vocês têm sempre aqui a possibilidade de fazerem vários testes, vários exemplos, vários ajustes e ir guardando essas alterações de forma que no final
tenham sempre o tempo de ciclo mais baixo. Avançando então, antes de avançar, acho que é muito importante isto, código G, sempre, aquilo que eu tenho aqui é o que eu quero que aconteça na máquina, para isso o pós-processador é muito importante, portanto eu vou gerar o código G, aliás, até vou fechar isto tudo que eu tenho aqui. Tenho aqui uma série de programas abertos, eu vou fechar isto tudo, para vocês verem os 3 programas então a serem gerados pelo SolidCAM. Um programa para cada canal. Nesta máquina em particular é assim que funciona. Portanto, eu vou abrir aqui a localização destes ficheiros. Tenho então o meu OP1, os programas para cada canal. O P2 significa canal 2, o P3 significa canal 3. Vou pegar aqui numa ferramenta que eu uso diariamente, que me ajuda e me dá um apoio nas máquinas multicanal, que me permite arrastar então, como se fosse para a máquina, os 3 programas, ok, para cada canal, e fazer aqui o sincronismo, onde ele vai pesquisar pelas waitmarks, pelos códigos de espera, e colocar lado a lado, de forma o meu entendimento do que está programado seja mais perceptível. Como podem verificar, tenho aqui a programação para os meus 3 canais, com as labels respectivas, acontecer tudo sair do SolidCAM, tudo o que eu defini é o que está a acontecer aqui, ok? Tudo direitinho, transferência de peça, portanto, tudo o que eu defini no SolidCAM é a garantia de que vou ter um pós-processador que depois irá trabalhar na minha máquina. Avançando para o último exemplo. Vou-vos mostrar então um exemplo de superimposições. Antes de avançar até para o exemplo, o que é uma superimposição, então? Vou voltar aqui à minha apresentação. Uma superimposição é basicamente um recurso que as máquinas multicanal têm, que permite que um eixo ou um grupo de eixos obedeça a outro grupo mestre, a outro eixo mestre. O que é que isto me permite? Permite-me que várias operações sejam realizadas simultaneamente, otimizando o meu tempo de ciclo e aumentando também a eficiência no meu processo. Além disso, por exemplo, o exemplo que vos vou mostrar até é algo diferente. Eu tenho uma máquina que vai fazer uma peça longa, comprida, e eu preciso que essa mesma peça seja feita parcialmente, aos bocados. E preciso então que o meu subspindle venha agarrar na peça e que obedeça aos movimentos do meu main spindle, para servir como apoio, para eu ter uma maquinação mais eficiente. Se repararmos aqui na imagem, acho que é perceptível o que é uma superimposição. Portanto, este conjunto de eixos está a obedecer aos movimentos que este conjunto de eixos está a fazer. Está a fazer algo diferente, atenção, não tem que necessariamente estar a fazer a mesma operação. Tem que seguir, fazer os movimentos que tem a fazer com este conjunto de eixos, obedecendo àquilo que são os movimentos do meu eixo master, o meu eixo mestre. Vou-vos mostrar então um exemplo disto que eu estou a falar. Eu tenho aqui uma peça, ela parece pequena, mas é uma peça longa, e que para um cabeçote móvel torna-se efetivamente grande, gigante. Reparem que para um cabeçote móvel isto tem 200 mm, há várias máquinas que até é o curso máximo que elas têm, e aquilo que eu pretendo fazer é fazer este torneamento externo em partes, em 3 partes. Eu já tenho obviamente a peça programada, explicando o que está aqui a acontecer. Basicamente eu faço um torneamento, este torneamento desta primeira fase, ao mesmo tempo estarei a fazer a furação no meu subspindle
E depois tenho aqui as MCOs que me vão permitir posicionar o meu subspindle na posição Z que eu pretendo e ativar então a minha superimposição, neste caso do eixo Z. Sempre que eu faço um novo aperto, tenho que desativar a superimposição e tenho que reposicionar o meu subspindle e voltar a ativar a superimposição. E então, vamos então ao Operation Sequence Manager. E o que é que está a acontecer aqui? Eu vou apagar tudo o que eu tenho aqui, ok? Tenho as minhas operações do canal 1, tenho as operações do canal 2. Quero destacar aqui não só a facilidade que é programar com superimposições no SolidCAM, mas também a inteligência que o SolidCAM tem por trás, que é capaz de perceber o que é que tem que fazer. Reparem, para ativar uma superimposição, falando linguagem máquina, têm que ser ativados códigos específicos, códigos GUEs, que permitem ativar e dizer qual é a superimposição que eu quero executar. Neste exemplo, que é uma máquina Citizen, uma Citizen L20, o controlador Citizen, os códigos para definir o conjunto de eixos que eu vou trabalhar são os GUEs 600. E para ativar a superimposição de Z, para trabalhar com superimposição de Z, será o GUE 650. O SolidCAM, quando eu definir, reparem, eu estou a dizer que é aqui que começa a minha operação no subspindle, o SolidCAM já foi capaz de automaticamente me selecionar o código G para ativar a superimposição do eixo Z. Eu não tive que fazer nada. Reparem, eu vou refazer tudo, vou dizer que a minha peça no subspindle começa nesta operação e já está. Boa lá. Já tenho o meu projeto, a minha organização de operações criada e com um automatismo que o SolidCAM tem, com a inteligência que o SolidCAM tem, permitiu-me fazer isto de forma rápida e eficiente e sem que eu tivesse que estar aqui com demasiados cliques. Reparem que o S representa então a superimposição, dizer que um eixo será slave do outro, será escravo, e vamos ver isto a acontecer na íntegra. Vamos abrir então a simulação de máquina. Portanto, eu vou pôr isto a trabalhar, se calhar a uma velocidade mais lenta, para termos a percepção do que é isto, então a superimposição. Eu vou dar play, reparem, estou a tornear, estou aqui a furar. Assim que terminar, torneei até um determinado comprimento de Z. Tenho o meu main spindle à espera agora que o meu subspindle acabe de furar. Vamos acelerar aqui um bocadinho. Pronto. Eu agora vou pôr aqui pausa, ele foi expulsar a peça, veio-se posicionar e então vamos ver isto passo a passo, para vocês terem a percepção do que é isto a superimposição. Eu vou fazer isto passo a passo. O meu subspindle então aproximou-se ao Z que eu defini, fechou a pinça, ativou a superimposição e o que vai acontecer agora, reparem, o movimento que o meu main spindle fizer a nível de Z, o meu subspindle vai obedecer, ok? Acho que é perceptível, vocês conseguem ver. Reparem, eu vou voltar atrás, ou seja, isto é o meu main spindle, este é o meu sub. Reparem, os movimentos que isto está a fazer, o sub está a obedecer. Ok? Mais uma vez, novo aperto, e ativo, desativo superimposição, ativo. De uma forma muito rápida, eu consegui fazer uma peça grande, de uma forma eficiente, com o auxílio então das superimposições, através desta ferramenta fantástica que é o Operation Sequence Manager, que não é necessário estarmos obrigados a ter uma máquina multicanal, como eu vos mostrei ao início. Podemos usar esta ferramenta diariamente em máquinas de 3 eixos, fazer a gestão daquilo que são as minhas trocas de ferramenta, com isto ser mais produtivo, ser mais eficiente e ter sempre o melhor tempo de ciclo possível na minha máquina. É tudo por hoje. Convido-vos a assistirem e a ficarem a par dos próximos webinars que vão acontecer já na próxima semana.
E também a seguir a Cadnia nas redes sociais para poderem ver todo este conteúdo que a Cadnia disponibiliza para vocês. Obrigado e até à próxima.